Hello, everyone. Good evening. Once again, another event made by the National SOBED. Tonight, we're going to have a conversation about artificial intelligence and robotics. And we're here with two important international guests, Professor Tyler Biersnini and Professor Lawrence Hone. Professor Tyler is from the United States, and he's an associate professor from Harvard Medical School. And he works in the Bertha Hospital in Boston. And Professor Lawrence is a gastroenterologist, quite an important one in terms of robotics and information. And he works in the University Hospital of Singapore. So together with us, we have our colleagues who do endoscopies, Diogo Moura. He is a professor from São Paulo. He is our coordinator of the nucleus of the young endoscopist. And Marina, who is a young endoscopist who graduated in the University of São Paulo under Professor Eduardo Moura. And now she's going to the United States to start a research course on artificial intelligence in the United States. So welcome, everyone. Muito obrigado, Lawrence, Tyler. Obrigado por estarem conosco. É um grande prazer ter vocês dois professores tão importantes, falando tudo sobre a inteligência artificial e robótica. Muito obrigado por se juntarem a nós aqui na SOBED para esse evento. E eu vou passar a palavra para o Diogo falar alguma coisa. E estaremos aqui para falar sobre esse assunto. Muito obrigado, Diogo. Obrigado, Tyler, Bibi, pela participação nessa sessão. Isso aqui é apenas uma conversa sobre o futuro da endoscopia. Eu sei que os dois têm slides para compartilhar antes de iniciar essa conversa. Então vamos começar com o Dr. Tyler, ele é um ótimo amigo e eu estava com ele durante 3 meses e acho que há 2, 3 anos atrás, não sei, mas é ótimo tê-lo aqui. Então, por favor, pode compartilhar os seus slides e podemos iniciar a nossa conversa. É um prazer estar com todos vocês hoje. O Lawrence e eu, nós pensamos em começar um pouquinho com o histórico, falando um pouquinho do histórico nessa conversa. Então, vocês podem ver os meus slides. Eu vou compartilhar apenas algumas ideias e definições para iniciar essa conversa. Eu tenho alguns conflitos de interesse que eu preciso compartilhar. Conforme nós pensamos na forma com a qual a inteligência artificial vai criar um impacto na gastroenterologia, nas nossas vidas, eu acho que tem 5 áreas que nós podemos discutir nessa próxima hora. A área que vocês vão ouvir mais coisas durante o próximo ano, 2 anos, seria a detecção de pólipos. E isso é com a ajuda de computadores. Nós também vamos falar sobre o diagnóstico computadorizado, vendo que tipo de pólipo que é, sabendo se é alguma coisa que é um câncer gástrico, displasia, também os indicadores de qualidade endoscópica, vendo ali a velocidade de retirada, por exemplo. Nos próximos anos vamos ver também sobre a parte de processamento da linguagem natural, então encontrar ali informações das nossas anotações e outras medidas de qualidade. E também podemos utilizar para a medicina de precisão, para resolver se o nosso paciente com Crohn's vai precisar de um certo medicamento ou não. Eu queria mostrar para vocês um vídeo muito rápido sobre a inteligência artificial e como é que ela pode aparecer. Isso aqui é um vídeo que está mostrando a detecção e também o diagnóstico. Está mostrando onde está o pólipo e qual pólipo que é, que tipo de pólipo. Então, os nossos modelos atuais não conseguem fazer isso, mas daqui a alguns anos, provavelmente vocês vão ter esses dois ali no seu endoscópio, na sua tela do endoscópio.
E aqui, como último slide, eu queria apresentar para vocês um conceito que eu acho muito importante de se entender, que é chamado de paradoxo de Murdoch. E isso nos dá uma ideia de Moravec. E isso nos diz como a inteligência artificial vai causar um impacto na medicina, será que vai nos substituir como médicos? E o que acontece com a inteligência artificial é que ela tem habilidades computacionais muito elevadas, de visão também, mas é muito mais difícil para utilizar habilidades motoras e sensoriais e se comportar de maneira simples. Então, o que é fácil para a inteligência artificial é cálculo, matemática, tradução de linguagens, de idiomas, e jogando xadrez e achar pólipos numa tela também. Agora, o que é muito difícil para a inteligência artificial é encher o seu tanque, para um robô fazer isso em vários carros diferentes é quase impossível, colocar a comida ali no supermercado, cozinhar ou te substituir completamente como um gastroenterologista ou cirurgião. Então, esse tipo de coisa é extremamente difícil e está muito longe de se conseguir isso. Então, no futuro próximo, vamos utilizar a inteligência artificial como ferramenta, mas você não precisa se preocupar que isso vai nos substituir como doutores ou médicos. Então, eu vou passar a palavra agora para o Dr. Hu. Bom dia a todos. Eu tenho alguns slides também, e assim nós podemos utilizar ali esse início de conversa. Então, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tópico em particular. E vou falar mais sobre o impacto da inteligência artificial e também da robótica. Eu fiz um pouquinho de trabalho nessas duas áreas e eu vou compartilhar um pouco disso. E quando eu fui lá em 2008, eu fui para São Paulo em 2008, eu sou cofundador da Endomaster e também co-founder da Endophotonics. São startups em Singapura. Então, no tópico de hoje, é claro que estamos interessados no impacto. Então, para a inovação, o impacto é muito importante, senão nós não veríamos por que nós estamos usando essas inovações. É claro que, em termos de impacto, nós temos ali uma adoção clínica muito grande na nossa prática clínica. Eu acho que para fazer isso não é fácil, porque para a adoção acontecer, todos nós precisamos demonstrar valores, porque senão não tem motivo para nós adotarmos uma certa nova tecnologia. E por isso eu acho que nós precisamos demonstrar, nós precisamos pegar as nossas provas dessa nova tecnologia e que ela tenha um impacto para os pacientes e também para os médicos. Então, para mim, eu acho que a inteligência artificial, como o Tyler já disse, é para em termos de consistência desse cuidado, porque os especialistas são diferentes dos não especialistas. Os especialistas são muito bons, mas a maior parte de nós não é constituída de especialistas na nossa prática. Por isso que eu acho que a inteligência artificial tem o objetivo de fornecer uma coerência no cuidado entre especialistas e não especialistas. De repente, eles não são tão bons quanto os especialistas, mas vão ter ali uma média em relação aos especialistas e não especialistas. Em segundo lugar, eu acredito que a inteligência artificial também pode dar uma igualdade do cuidado. O que significa essa igualdade do cuidado? É claro que nós nunca nascemos iguais. Nós precisamos enfrentar isso. E os centros nunca são iguais também nesse mundo. Então, eu acho que dessa forma, esses níveis altos, centros com níveis elevados, comparado com aqueles de baixo volume. E com a inteligência artificial, você tem ali uma segurança de que esse nível pode ser igual. Então, eu acho que esse é o valor para os pacientes. E no caso dos médicos, eu acredito que o Tyler já mencionou também, em termos das duas formas de diagnóstico, seria inteligência artificial utilizando a computação, uma é de detecção, seria a ADR, e o outro é o CADX. Em termos de CADE, para a detecção ajudada pelo computador, eu acho que a inteligência artificial já foi mostrada para você melhorar a taxa de detecção.
Então, já mostramos esse valor, mas não foi ainda demonstrado em termos de diagnóstico. Eu acho que nós precisamos demonstrar isso, mostrar que a inteligência artificial pode economizar custos, de repente, num cuidado mais barato e, de repente, removendo pólipos, por exemplo, e, de repente, em segundo lugar também, eu acho que esse diagnóstico pode nos ajudar a dar suporte a decisões em tempo real. Isso ainda não foi demonstrado de maneira conclusiva, mas com certeza é um objetivo para a inteligência artificial. Então eu vou só mostrar para vocês o meu pequeno pedaço de inovação utilizando a inteligência artificial com esse equipamento de espectroscopia. Eu não vou entrar muito nessa tecnologia, mas essencialmente é a inteligência artificial que pode nos ajudar no diagnóstico em tempo real. Então eu espero que eu possa rodar esse vídeo. Eu não sei se a conexão é boa para o Brasil, então deixa eu só mostrar para vocês. Está funcionando muito bem. Então, essencialmente, você tem uma sonda que é muito parecida com o fórceps de uma biópsia, mas você não precisa pegar o tecido, você aponta apenas para o lugar e a inteligência artificial vai fazer a leitura de acordo com essa questão óptica, essa ferramenta óptica. Agora, rapidamente, eu vou falar sobre o meu assunto estimado na área de robótica. Atualmente, eu acho que a robótica só tem valor para os médicos, não tanto para os pacientes ainda. Então, eu acho que nós já demonstramos, em outros grupos também, que a robótica pode diminuir essa curva de aprendizado de procedimentos complexos. E, em segundo lugar, também tem aplicações novas, não no momento, mas no futuro. Então, eu vou simplesmente demonstrar rapidamente esses valores da robótica para os médicos. Em primeiro lugar, em termos de diminuir a curva de aprendizado. Eu acho que a maior parte de nós sabe que é muito desafiador, especialmente em centros de baixo volume. Essa curva de aprendizado é muito inclinada. E com a nossa robótica, nós temos ali uma plataforma de 2 braços, que já foi experimentada em Hong Kong por um grupo separado. Então, eu queria só mostrar rapidamente esse vídeo, mostrando como esses 2 braços podem ser utilizados para fazer o ESD. Então, vocês perceberam que esse endoscópio é insertado ali, nessa coluna, e aí você tem os 2 braços, uma está segurando, enquanto que a outra atua como a faca. Então, eu acho que a grande exposição mostra, o corte fica mais fácil, a ressecção é feita e depois a espécime toda pode ser retirada em tempo curto. E, finalmente, apenas esse penúltimo slide, nós também temos no pipeline algumas aplicações novas utilizando a tecnologia robótica. E também nós podemos fazer suturas. E isso aqui seria a prova do conceito, do estudo que foi feito. No futuro, nós vamos poder utilizar ali essa máquina para fazer a sutura completa. Então, em primeiro lugar, nós colocamos uma estrutura no cólon para criar espaço. Depois, os braços robóticos podem ser inseridos pelo canal de trabalho do endoscópio e os 2 vão estar operando separadamente e vão fazer a sutura até o final e, finalmente, vão dar um nó também, como se os braços de um cirurgião estivessem fazendo esse mesmo procedimento. Então, finalmente, eu gostaria de agradecer a todos e essa discussão será bem-vinda.
como nós percebemos os valores dessa tecnologia para pacientes, médicos e também para a nossa sociedade. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigada. Eu tenho uma pergunta a fazer, Dr. Rowe, sobre especialistas e não especialistas. Quando nós estamos falando, quando você fala sobre essa consistência ou coerência do cuidado, então, na sua opinião, o que nós precisamos fazer para... o que eu preciso fazer para me tornar um especialista em vez de um não especialista? O que nós precisamos fazer para nos tornarmos especialistas em relação a isso, falando de inteligência artificial? Isso é uma coisa que realmente tem me preocupado. Eu acho que todos nós queremos nos tornar especialistas, não é? Em tudo que nós fazemos na nossa prática diária. Mas, infelizmente, às vezes, não conseguimos ser especialistas. E mesmo sendo especialistas, talvez não somos especialistas em todo momento. Alguns dias estamos cansados, nós temos problemas emocionais, então não podemos ser especialistas todos os dias. E também o fato de que, às vezes, os casos podem ser muito desafiadores, então não podemos ser especialistas. Eu acredito que a inteligência artificial tem uma regra, é como se fosse o nosso parceiro para tentar nos dar um cutucão e dizer assim que, às vezes, cometemos erros. E esse é o valor da inteligência artificial. Nunca vai ser boa o suficiente para substituir humanos, mas faz uma verificação, talvez de 80%. Eu não acredito que a inteligência artificial possa chegar a 100%. Talvez 80%, mas já está bom, porque às vezes o nosso desempenho humano pode cair abaixo de 80%. E alguns dias podemos estar em 50% e cometemos erros. Então, de repente, em relação às decisões, então nós temos recomendações de inteligência artificial para nos ajudar. Isso nos dá uma segurança. Ok, está bom o suficiente, está 80%. Então, em momentos quando não estamos em 80%, isso nos dá assim um impulso, né, um boost. E quando estamos assim super bem, podemos ignorar a inteligência artificial. Mas é isso que eu penso em relação à inteligência artificial agora. Seria essa coerência. É como se fosse uma coerência e nunca vai ser igual aos humanos. Nós nunca vamos ser perfeitos em todo momento. Ok, obrigado. E eu acrescentaria, eu acho que é uma ótima explicação, quando eu penso na forma de ajuda em termos de detecção de pólipos, eu penso em algumas ferramentas que nós temos em nossos carros para dirigir com mais segurança. Às vezes, se a gente sai ali da raia, ou de repente uma câmera para ir para trás, são coisas de segurança. Isso não nos deixa como famosos motoristas de carro, não é? Carros de corrida, mas estamos um pouco mais seguros todos os dias por causa delas. E eu acho que essa detecção de pólipos com inteligência artificial me lembra dessas ferramentas de segurança nos nossos carros. Muito obrigado. Diogo? Eu tenho uma pergunta. E a minha primeira pergunta, você já respondeu. Eu achei que a inteligência artificial uma vez iria substituir os médicos. Eu acho que não, porque nós precisamos das nossas habilidades com o colonoscópio e tudo isso. Você concordou comigo, como você disse. E eu tenho uma pergunta. Você acha que o equipamento no futuro vai ter ali a parte de diagnóstico de inteligência artificial e a parte de indicadores também? Então, nós vamos ter um equipamento com todas essas tecnologias em conjunto? Sim, eu acho que, num certo momento, os nossos processadores endoscópicos, por exemplo, igual agora, você não compraria um processador endoscópico que não teria luz branca e talvez luz azul, e talvez aumento. Eu acho que daqui a alguns anos você não vai comprar um endoscópio que não tenha inteligência artificial. Os concorrentes diferentes, você vai ali para a Sobet ou DBW, você vai falar assim, olha como é boa a nossa detecção e diagnóstico, nós temos esse indicador de qualidade também, e a Olympus vai falar assim, não, a nossa detecção de pólipos funciona dessa forma. Eu acho que cada plataforma vai ter ali cada coisa embutida, e pode haver também uma oportunidade para dispositivos separados, que ficam em cima do processador. Mas eu acho que a maior parte das pessoas vai querer simplicidade, algo que está ali embutido na unidade.
Eu concordo absolutamente, porque eu acho que atualmente, eu acho que eu até ouvi de outros palestrantes quando falaram nisso, porque a forma que nós abordamos a nossa prática, e ela varia entre as culturas diferentes. Então, a endoscopia, quer você goste ou não, essa cultura de endoscopia vem do Japão. É uma cultura muito japonesa. Então, os japoneses pensam de uma forma que é assim, eles têm uma certa abordagem de maneira muito meticulosa. Eles gostam de fazer o que nós chamamos de dedução. Então é assim, eles olham para uma certa coisa e eles falam assim, o que pode ser? E a maior parte de nós que somos treinados, nós somos mais intuitivos. Então nós olhamos e por causa da nossa experiência falamos assim, sei lá, isso aqui é hipoplasia ou sei lá, outra coisa. Então você me pergunta por quê? Não sei, porque em algum momento ali nós aprendemos assim, não é? É assim que nós abordamos, e como nós aprendemos bastante dos japoneses, o nosso método se torna complicado. Então, nós temos ali a classificação para os pólipos e tudo mais. Então, a gente continua a aprender. E eu acho que, se você me perguntar assim, bom, por que nós estamos fazendo tudo isso? É só para o diagnóstico, né? Não tem nada demais. Eu acho que por isso que na futura todas essas empresas vão ter coisas diferentes e aí vai dar o diagnóstico assim, sem nós precisarmos passar passos diferentes em relação a utilizar LCI, BLI, né? Só vai nos dar o diagnóstico e pronto. Então, eu acho que daqui a alguns anos vai ficar difícil para nós reconectarmos as nossas abordagens. Mas é a forma que tem que ser, então não precisamos nos preocupar muito sobre essa classificação, aquela classificação, a gente vai conseguir o diagnóstico direto. Então é uma coisa que nós precisamos aceitar, porque é uma coisa diferente. Eu acho que os jovens vão aceitar melhor, porque é assim, não é? É assim que vai ser para o futuro. Então, é uma forma bastante intuitiva nesse sentido. Os computadores, basicamente, acumulam muitas experiências anteriores e processam de maneira rápida. E nós somos mais lentos para isso, porque nós usamos a dedução, se nós usarmos a nossa abordagem de detecção, a partir da dedução. E o computador ele entra mais no módulo intuitivo mais rapidamente. Carol? Sim, eu concordo com eles. Eu concordo que a inteligência artificial não vai substituir os endoscopistas, especialmente, porque, como o Lawrence disse, a inteligência artificial provavelmente não vai ser 100% específica, então vai ter alguns falsos positivos que nós ainda vamos precisar distinguir, ou então, em vez de economizar dinheiro, nós vamos aumentar os custos, porque estamos fazendo mais biópsias dos alvos que a inteligência artificial colocaria normalmente numa biópsia. E talvez uma pessoa mais jovem, um doutor mais jovem ou com menos experiência, falou assim, eu não tenho certeza, de repente eu vou biopsiar, e na verdade não deveria biopsiar, nós aumentaríamos os custos dessa maneira. Então é claro que vamos precisar de especialistas ainda para serem os endoscopistas. Eu gostaria de perguntar para o Dr. Lawrence sobre o seu protótipo de biópsia óptica. Então, funciona como se fosse microscopia confocal? Como é que funciona? Sim, boa pergunta. Não, eu nem queria entrar nos detalhes. Então, a tecnologia Raman é baseada num laser. Então, foi descoberto há uns 100 anos atrás, mas o laser, a energia do laser é muito fraca, porque naqueles dias a tecnologia não era tão avançada e as pessoas não podiam utilizar o laser para qualquer utilização médica. Mas por causa desses avanços
atuais, nós conseguimos utilizar esse laser em combinação com a espectrometria para captar os sinais. Então, o laser vai para o tecido para causar uma vibração das moléculas, e essa vibração depois vai causar uma sinalização que é captada novamente pela sonda. E essa sinalização, que nós chamamos de espectro Raman, é uma mudança do sinal, porque faz a molécula vibrar e as moléculas vão mudar ali no espectro, que depois é analisado por um espectrômetro, depois desse processo, por um computador, para causar ali para formar um certo algoritmo. E aí nós podemos fazer um diagnóstico em tempo real comparando os espectros. E é assim que nós fazemos um diagnóstico em tempo real. Então, atualmente, ele foi testado e é muito bom. E o Raman não é um conceito novo. Eu acho que as mulheres gostam de utilizar joias e gemas muito caras. Tudo isso está sendo analisado por Raman hoje para saber se as pedras são verdadeiras ou não, se realmente são pedras preciosas, porque realmente a melhor tecnologia para você diferenciar essas pedras e para muitas coisas. E respondendo rapidamente a sua pergunta sobre o fato de que, por exemplo, nós temos essa tendência de sensibilidade e especificidade. Então, ou nós podemos entrar em algo muito sensível ou algo muito específico, mas às vezes não conseguimos as duas coisas. Então, você precisa ter um corte num certo ponto, tudo depende do algoritmo. Então, eu acho que a maior parte de nós prefere ir para super sensível e não tão específico. Isso significa que nós queremos sobrediagnosticar e não subdiagnosticar. Então, para o câncer esofágico ou gástrico, seria menos específico, mas o backup é que você precisa, pelo menos, reduzir essa biópsia desnecessária. Então, qualquer coisa negativa, você tem certeza que não é um tumor, e aí você não precisa fazer a biópsia. Então, qualquer coisa que seja positivo, de repente até negativo na vida real, mas a gente reduz uma necessidade de fazer tanta biópsia, não é? É o mesmo conceito dos pólipos, né, de fazer ressecção dos pólipos. Então é melhor nós fazermos a mais do que de menos, não é? É uma forma que nós temos para a inteligência artificial funcionar agora. Muito obrigada pela sua explicação. Antes de nós passarmos para a endoscopia robótica, deixa eu só fazer uma pergunta do público. O público está perguntando sobre... É claro que no Brasil, vocês sabem que nós não temos a mesma economia que os Estados Unidos. Então, eles estão perguntando, vocês acham que no futuro, no Brasil, nós vamos ter todos esses equipamentos no Brasil? E se esse equipamento de inteligência artificial ele vai ficar naqueles centros específicos de excelência, ou será que vai estar disponível em todos os centros? Quando que você acha que todo mundo vai ter a oportunidade de utilizar a inteligência artificial em tudo? Bom, uma resposta que eu posso te dar é que a realidade é que esse software para reconhecimento de visão, visão computacional, inteligência artificial, isso é de graça. Então, o que está disponível agora do Google, do Microsoft, do Facebook, as estruturas básicas de inteligência artificial, onde você pode desenhar outros softwares para reconhecer pólipos ou esôfago, essa base é de graça. Eu acho que vai ter ali uma oportunidade muito rápida para os custos desses softwares diminuírem, por causa de vários concorrentes no mercado. A única coisa que é especial de qualquer empresa seriam duas coisas. Em primeiro lugar, você precisa ter dados suficientes para treinar o sistema. O sistema em si, de repente, pode ser de graça, mas você precisa de muitos dados para treinar. E a segunda questão é uma infraestrutura para você conectar com gastroenterologistas e cirurgiões. Você precisa de uma estrutura para mas os dispositivos podem ser rodados num laptop bastante barato agora. Então, eu espero que, especialmente fora dos Estados Unidos, em países como o Brasil,
pode haver concorrentes, muitos concorrentes ali mais baratos. Se eu desse assim 100 imagens de pólipos para o Google amanhã, até sexta-feira eles podem ter um sistema de detecção de pólipos muito bom. Então existe uma oportunidade para os custos serem muito baixos. Ainda não, mas em breve. Tyler, e no caso dos Estados Unidos, tem algum centro com todos os equipamentos com essa inteligência artificial? Tem algum centro ali que utiliza apenas inteligência artificial, apenas com esses dispositivos? Bom, nos Estados Unidos, o FDA aprovou o primeiro sistema de inteligência artificial para endoscopia, que é da Medtronic, o GI Genius. A aprovação foi feita há 2 meses atrás. E agora estamos com centros, inclusive a Bethesda Israel, que estão com esses dispositivos. A maior parte está comprando 1 ou 2 equipamentos para experimentar, porque esse custo inicial é muito alto, mesmo para os Estados Unidos. Conforme mais sistemas entrem no mercado, a concorrência, de repente, vai diminuir o preço, e não tem nenhum centro onde todo mundo está utilizando inteligência artificial, mas muitas têm, assim, 1 ou 2 para treinar. Sim, é exatamente o que está acontecendo aqui no Brasil. Isso vai ser um desafio grande em relação aos centros de endoscopia, para ter esses dispositivos aqui no Brasil, para fazer ali a inteligência artificial. Infelizmente, aqui no Brasil, os custos para ter uma dessas máquinas vai ser muito, muito alta. E nós sabemos que nós temos algumas empresas trazendo essas máquinas aqui para o Brasil, só para nos mostrar o que nós não temos, não é? Mas, infelizmente, aqui no Brasil, os custos para se ter um desses equipamentos é muito alto. Eu não sei se em Singapura é a mesma coisa. É a mesma coisa, Dr. Hu? Sim, eu acho que com qualquer tecnologia nova existe um custo associado. E é uma coisa que nós precisamos esperar. Eu falei sobre o valor, porque se você for para qualquer supermercado, você precisa pesar o valor de algumas coisas, não é? Então, será que é uma coisa que a gente precisa ter ou será que é uma coisa que é bom ter? Precisamos verificar isso. E eu acho que é por isso que o que eles chamam de tecnologia de saúde, esse acesso, o Tyler falou de algumas questões. E uma outra coisa grande sobre toda essa inteligência artificial e essa parte de robótica e acesso à tecnologia, de repente pode ser efetivo, mas precisamos pesar isso de acordo com o custo. A sociedade tem ou nos dá algum valor. Então, de repente, pode ser efetivo, pode ser seguro, mas é muito custoso. Então, algo muito custoso, mas aí você tem um alto valor, um alto benefício, aí realmente compensa esse custo. E nós precisamos aceitar isso. Então, eu acho que nós precisamos continuamente demonstrar certos valores. Por exemplo, se isso vai aumentar a taxa de detecção. Já foi comprovado de ser melhor do que qualquer especialista humano, em 20%. Eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos decidir. Será que 20% é bom para nós pagarmos, de repente, X quantidade para essa máquina? Alguns países vão aceitar, porque eles conseguem pagar, e eu acho que é o mesmo argumento para a vacina. Bom, o custo é tanto, mas você precisa decidir, não é? Isso é uma coisa que realmente pode salvar vidas, então então estamos preparados para pagar a mais por isso. É difícil porque as empresas, elas querem ganhar, não é? Querem compensar os seus esforços e também para pesquisa e desenvolvimento, todo o custo que foi colocado ali. Certo. Então, a inteligência artificial, eu acho que está realmente aqui para ficar. E 3 anos atrás, quando eu estava com o Tyler, eu estava estudando sobre inteligência artificial, e agora já temos o estudo nos Estados Unidos, e são 3 anos, né, na verdade. Tinha no oeste dos Estados Unidos, agora vai ter no leste, né, vai estar ali
em todos os Estados Unidos muito em breve. Em relação à robótica, também é uma pergunta boa sobre o futuro da robótica, porque eu queria perguntar, Dr. Lawrence, eu lembro que quando você veio aqui para o Brasil, você falou sobre a sua empresa, sobre a Master, e a publicação de 2012, há uns 10 anos atrás, você fez uma série com 5 pacientes, você removeu ali o câncer gástrico precocemente, o procedimento foi muito bom, mas foram 10 anos e nós não temos o seu dispositivo presente no mercado. Por quê? Por que não temos o seu robô e por que você acha que esse processo robótico está mais lento do que a inteligência artificial? Certo. Ótima pergunta, e você é muito astuto aí em relação a 2012, né? 10 anos atrás. Mas tivemos ali progresso em termos de câncer gástrico, fomos para câncer de colo, então já começamos a fazer isso. Mas eu acho que eu subestimei. A questão é que eu errei, ou muitos de nós fizemos ali uma suposição errada, de que, assim, esse ano eu falei sobre isso, eu falei assim, vai chegar daqui a alguns anos, eu falo assim agora. Então, os especialistas vão dizer assim, não, ainda não. Na verdade, alguns são muito bons especialistas, até de mestrado, eles falam, não, isso não é possível, porque nós já passamos por isso, não é a primeira vez que a robótica foi apresentada aqui no campo médico, o Da Vinci. A questão é que se você olhar para o histórico do Da Vinci, do começo até o fim, né, sem brincadeira, eu acho que a empresa vai falar assim, 10 anos, mas não é verdade. Vai ser realmente um tempo muito longo. E isso é um fato da vida, porque às vezes demora muito para a tecnologia realmente entrar no mercado. Então agora eu sou mais humilde, eu falo assim, a gente vai, né, tentar ao máximo e fazer isso lentamente. Mas eu realmente acredito que esse é o futuro, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, a pergunta é, o tempo, nós precisamos ter paciência. Não dá para acelerar a tecnologia se ela não estiver pronta para ser introduzida. Então, precisamos demonstrar lentamente a segurança, mas é uma coisa que já está acontecendo em outras indústrias. Antes de seguirmos em frente, o professor Eduardo acabou de chegar e eu gostaria que ele falasse alguma coisa e depois temos uma pergunta do público que eu queria fazer para o Tyler. Muito obrigado por estar conosco. Olá, meus amigos, Tyler, Lawrence, que bom vê-los novamente. Bom vê-lo também. Que bom que vocês estão participando do nosso curso, ele é muito importante para nós aprendermos com a sua experiência. Tem uma pergunta para o Tyler. Tyler, sobre inteligência artificial, eu tenho muitas ideias sobre o desenvolvimento de novos programas. Então, como é que eu posso fazer para iniciar o processo? Porque na minha ideia, na minha cabeça, a inteligência artificial em si precisa de um equipamento especial para ter a qualidade. Mas no meu país, e infelizmente em outros países, não é o equipamento de mais alta qualidade. Então, como é que eu posso introduzir a inteligência artificial nessa situação? Bom, um dos grandes saltos que foi feito em inteligência artificial nos últimos anos é que agora pode rodar em plataformas de software e hardware que são muito simples e baratas. Um exemplo perfeito é que nós rodamos um curso de ESB no final de semana passado e um dos nossos participantes criou um sistema de detecção de pólipos do nada, utilizando ali um software da Microsoft de inteligência artificial, fez uma apresentação de 20 minutos e mostrou o desempenho de detecção de pólipos no final. Então, ela rotulou 50 pólipos no final, e no final ela tinha lá um grande detector de pólipos com esse software de graça. Então, as ferramentas não são tão caras, mas é importante identificar quem que pode trazer ali a inteligência, né, para
usar nessas ferramentas, e eu acho que, na verdade, nós vamos criar um diagrama de gastroenterologistas e especialistas de software, e vamos criar conexões. Na minha experiência, a forma que eu desenvolvi algumas das minhas ideias é falar com os cientistas de computação, os PhDs, os postdocs, e Harvard e MIT, eles estão muito animados para trabalhar com médicos em problemas clínicos reais. Então, eu acredito que tem uma grande oportunidade para nós, como gastroenterólogos, e ajudar também os cientistas para resolver os problemas que queremos ver. Perfeito, obrigado. Lawrence, sobre a robótica, nós temos experiência com a plataforma, que é para ressecção das lesões. Pois a plataforma é boa, mas o equipamento não é tão maravilhoso. Será que você pode explicar no futuro sobre esses dispositivos para utilizar a robótica? Porque, na minha opinião, o problema é o dispositivo, né? O equipamento. Sim, eu acho que o conceito original do mestre é fazer a cirurgia, certo? Então, nós precisamos mudar esse conceito de endoscopia, que é uma técnica de braço único, e é sempre um braço único. Então, nós descobrimos que o braço único nunca é tão bom quanto dois braços. Então, precisávamos acabar com isso inteiramente. E mesmo remover o endoscópio, não dá para remover os humanos. Esse é o problema. Porque o humano tem uma restrição, que é chamada de anatomia. Nós só temos um orifício. Então, na verdade, você ainda precisa introduzir esse conceito de transportar uma certa mídia ali dentro dos humanos, do lado de fora para dentro. Então, dessa forma, você sempre vai ter uma restrição de um único conduíte, um único canal. E aí, como é que você consegue colocar dois braços dentro de um único canal? E aí que entra a parte de robótica. Não dá para pensar em outra forma de colocar dois braços dentro do ser humano. E a minha ideia original, eu não sei se vocês já viram aquele filme Minority Report com o Tom Cruise. Então, a ideia é você ter dois braços abanando e os robôs fariam exatamente dois braços abanando. No meio é só introduzir ali o canal, né, o conduíte, mas eu acho que para traduzir essa ideia nós precisamos de tempo. Então a melhor coisa a fazer é utilizar a nossa plataforma, os dois braços chegam ali no alvo e eles farão ali de maneira livre e o mestre vai controlar o console, muito parecido com o DaVinci. Então, precisamos ir um passo por vez. Atualmente, ainda estamos utilizando a plataforma DaVinci para operar. E eu acho que nós precisamos estar muito claros sobre o valor. Como eu disse antes, nós não achamos que esse master seria adequado para todas as ressecções. O procedimento precisa ser reservado para procedimentos muito complexos, quase cirurgias. Agora, lentamente, estamos demonstrando, a partir de ESD, e fazendo ali a ressecção e até para nódulos. Tyler, nós temos uma pergunta aqui do público, é do Henrique Manuel, e ele gostaria de perguntar se existe alguma inteligência artificial para endoscopia com ultrassom. Tem um trabalho precoce com isso. Um exemplo é de alguns colegas na Mayo Clinic que têm utilizado a inteligência artificial para tentar distinguir entre a pancreatite autoimune e o câncer pancreático. Então, eu acho que não tem dúvida que a tela de ultrassom vai ser uma outra tela que tem algum tipo de diretriz de inteligência artificial. Agora, por que teve menos foco nisso? É porque para a indústria, para a companhia, é uma área menor comparada com a endoscopia e colonoscopia. Então, eu acho que a maior parte dos esforços seria nessas áreas maiores, mas essas áreas menores também vão receber atenção e conforme os nossos fellows ou trainees e o nosso aprendizado em termos de ultrassom na endoscopia, eles vão conseguir ver isso na tela e vai ter rótulos assim para dizer, aqui temos um linfonodo ciliar,
celíaco, e aqui temos aqui os sinais de pancreatite, e você vai ter que desligar para o seu trainee e falar assim, não pode usar isso, tem que fazer sem a máquina primeiro e depois a gente coloca ali a inteligência artificial, mas isso com certeza vai fazer parte do futuro. Ultrassom também. Obrigado. Eu queria só acrescentar uma coisa, porque eu acho que as empresas estão chegando ali com a inteligência artificial no endoscópio, no ultrassom, mas o valor real, precisamos achar esses valores em certas abordagens. Por exemplo, nem tudo, eu acho que a questão dos órgãos tem algumas dificuldades que nós temos para tomar decisões. Por exemplo, nós temos algumas lesões epiteliais que são muito boas utilizando inteligência artificial. Isso assim, é uma coisa que nós não sabemos se é um mioma de verdade ou não, porque cada um tem ali uma via diagnóstica diferente. Então, se for ali um cisto, você pode remover. Aí, se for um mioma, né, aí, de repente, você precisa ver se realmente precisa remover ou não. Então, é onde está o dinheiro. E isso é um aspecto da inteligência artificial que pode afetar as nossas decisões, porque cada decisão é diferente, tem custos, tem riscos, tem tudo. E aí tem o cisto pancreático, novamente temos dificuldades com o cisto. Será que isso é mucinoso? Vamos seguir ou não? Os japoneses não querem fazer. Então, tudo isso é importante. Eu acho que existe a parte financeira nessas condições, pelo menos nos assegura um pouco sobre o que fazer com a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial não é apenas para fazer diagnóstico, mas também para nos ajudar a decidir o que devemos fazer com certos pacientes. Obrigada. Carolina, você tem uma pergunta para o Tyler e Lawrence? Sim. Eu tenho uma pergunta sobre como é que é trabalhar com a parte de reembolso de inteligência artificial nos Estados Unidos, porque eu acredito que é uma das barreiras que nós enfrentamos para a adoção desse método. Agora, não existe um reembolso separado para a inteligência artificial. A indústria toda, todas as empresas trabalhando nessa área estão tentando criar modelos financeiros para mostrar aos gastroenterologistas que se eles te retirarem 20 pólipos a mais e trouxerem os pacientes de volta mais precocemente e mandarem ali para a patologia os pólipos, isso tudo entra na renda. Eu acho que financeiramente esses argumentos são bons e a prática do hospital vai conseguir mais dinheiro se a inteligência artificial for utilizada, mas o problema maior é que ainda aumenta o custo da saúde, que nos Estados Unidos é um grande problema. Então, financeiramente pode até fazer sentido para a prática, mas o custo geral continua a aumentar. Eu tenho uma outra visão sobre a inteligência artificial. Entendi o que você disse, mas uma das coisas que as pessoas falam ao defender a inteligência artificial é que, por exemplo, um pólipo hiperplásico que você precisa remover. Então, você pode economizar o custo ali de patologia e o fórceps, e você vai economizar dinheiro dessa forma. Você acha que isso também é possível ou você acha que não tem chance? Bom, você está falando sobre diagnóstico com a ajuda da computação. Quando a inteligência artificial ajuda no diagnóstico desse pólipo hiperplásico, isso ainda não foi aprovado nos Estados Unidos. A parte regulatória nos Estados Unidos vai ser um pouco mais difícil. Eu também diria que recentemente nós fizemos uma pesquisa de gastroenterologia nos Estados Unidos, perguntando o que eles se animavam para utilizar. Todo mundo ficou super animado para fazer detecção de pólipos, mas eles não queriam verificar o diagnóstico com inteligência artificial. Por quê? Porque você tem um risco legal nos Estados Unidos, que é muito alto, então eles estavam com medo de remover um pólipo e depois jogar ali no lixo, em vez de remover um pólipo e mandar para a patologia. Então, nós vamos precisar
de uma qualidade muito alta de dados para mostrar que o diagnóstico de pólipos através da inteligência artificial é muito acurado antes das pessoas quererem adotar. Tyler, os próximos programas no mercado. Entre os programas diferentes de inteligência artificial, qual que é mais avançado? Bom, a minha resposta curta é que eu já usei 4 deles e todos eles funcionam muito bem. E isso é uma afirmação sobre o quão longe que a inteligência artificial chegou. Da mesma forma, se você perguntar para Facebook, ou Google, ou Microsoft, qual que é melhor em relação a reconhecimento de rosto, ou uma imagem de um carro, é tudo incrível. Não porque Facebook é incrível, Google é incrível, não. É porque a tecnologia de visão de inteligência artificial avançou muito. Então, a realidade é que essa detecção de pólipos em várias plataformas é excelente. A interface em cada plataforma é um pouquinho diferente, mas a detecção de pólipos é muito acurada. Tyler e Ho, nós temos uma outra pergunta do público. Eles querem saber, eles querem pedir para vocês dois falarem sobre a doença intestinal inflamatória, o que a gente pode usar com inteligência artificial. Eu posso fazer 2 comentários rápidos. Tem esforços em 2 áreas. Uma é identificar a displasia com mais facilidade, e colite, Crohn's, isso é um grande problema, então ele tem esforços para usar a inteligência artificial para detectar a displasia. E o segundo, que eu acho que é bem mais interessante, seria a ideia de utilizar a inteligência artificial para ter scores de predição melhor para a atividade da doença. Nesse momento, nós utilizamos scores imperfeitos, utilizamos o score da Mayo ou vários de colite ulcerativa, nenhum é perfeito, e eles não representam perfeitamente a doença. E a inteligência artificial, de repente, pode detectar características muito mais sutis, que podem prever se alguém está respondendo ao medicamento ou não, e até qual medicamento que pode ser utilizado. Então, tem trabalho muito interessante sendo feito agora para a inteligência artificial dar estimativas sobre a atividade inflamatória. Dr. Ho, sim, com certeza. Eu acho que, só acrescentando ao que o Tyler disse, com certeza eu acho que mais e mais pessoas estão tentando utilizar a inteligência artificial para acelerar o processo diagnóstico, especialmente em condições complexas, como IBD, que é doença intestinal inflamatória. E eu acho que nesse sistema de scoring, a tecnologia no câncer gástrico, as pessoas não querem só o diagnóstico, eles querem saber, assim, pré-câncer, não é? E se o software realmente pode, se você tem o esôfago de Barrett, de repente. Então, é para saber o futuro das pessoas. Então, nós saímos ali dos dias antigos, onde nós removemos o câncer, para fazer ali um diagnóstico precoce de câncer, para ESD, e agora estamos entrando ali nessa era de pré-câncer. Então, nós precisamos saber os riscos de um certo paciente, porque o risco de displasia, de câncer gástrico, o risco de câncer no esôfago de Barrett e assim por diante. Então, para isso, nós precisamos de algo assim irritante, porque realmente fazer essas biópsias randomizadas, cada 1 centímetro, 2 centímetros, sangra muito, demora muito, não é? Então, nós temos essa ideia de reduzir todas essas biópsias desnecessárias que demoram muito tempo e também a parte do sangramento, né, a causa. Eu também vou acrescentar que um dos conceitos muito interessantes de inteligência artificial é que pode haver características visuais que a inteligência artificial pode reconhecer, com 1 milhão de imagens que os humanos não podem reconhecer. Um dos melhores exemplos é na retina do olho. Se você ou eu olhar para o fundo da retina, não dá para saber se é de um homem ou de uma mulher, mas a inteligência artificial consegue com bastante acurácia. Não está claro por que consegue fazer isso, mas consegue. Então, tem características visuais que, de repente, um ser humano nunca vai conseguir reconhecer e que a inteligência artificial consegue. Lawrence, em relação a equipamento de endoscopia robótica, tem algum que mostra que eles estão seguindo a jornada certa?
Desculpa, eu não entendi exatamente a pergunta. Em relação ao equipamento de endoscopia robótica, já tem algum que nos mostra que eles estão seguindo o caminho certo? Ah, o caminho certo, tá. Ah, eu tenho viés. Você falou para a pessoa, perguntou para a pessoa errada, porque eu tenho o meu próprio sistema robótico. É, com certeza eu sou enviesado. Eu preciso dizer que atualmente ainda estamos aprendendo a forma de fazer o robótico está seguindo o caminho certo, porque se você pensar nisso, você precisa ter algo que é fácil de aprender e muito simples, e que pode ser transportado de uma sala para outra. Então, nós também estamos tentando juntar os pontos bons da cirurgia com os bons pontos da endoscopia e transformar tudo em uma coisa muito simples para que, bom, esse é o objetivo do procedimento. Eu acho que nós só precisamos remover o que precisamos remover sem deixar a coisa muito complicada, certo? Mas assim, só falando em relação ao que você disse, no futuro, se você me perguntar, por que a robótica tem certas vantagens? Eu acredito que agora nós vamos para o 5G, depois vamos ter o 6G no futuro, não dá para parar esse avanço. Então, 6G. Então, eu acho que aí a robótica vai nos permitir fazer as coisas de longe. Mas para fazer isso, eu acho que você precisa ser uma coisa muito simples. Igual agora, nós estamos falando com o Zoom, certo? A plataforma. E o Zoom não precisa de muita largura de banda. Mas se alguma coisa for muito complicada, como um vídeo, por exemplo, em alguns lugares, teve um dia que eu estava transmitindo para o Japão, aí teve uma tempestade em Singapura, aí eu não conseguia rodar o vídeo, ele ficava congelado. Então, eu acho que se você não deixa as coisas simples, você vai ter problema com 6G em termos de transportar, né, para fazer telecirurgia. E por que nós achamos que é assim? Porque eu acho que, voltando à minha questão original sobre a coerência ali do cuidado, vamos dizer, Eduardo, que você está operando de São Paulo e você está ajudando um colega num outro lugar no Brasil. Então, na verdade, você fisicamente pode estar no seu hospital e ajudar, né, na orientação da operação. Vocês operam juntos. E os 6G permitem que você... Então, são dois procedimentos trabalhando em conjunto, remotamente. E aí tem um outro colega num hospital e você está ajudando outra pessoa ali. Então, tudo isso dá valor no futuro. E aí você vai ter mais coerência ali nesse cuidado. Você é o especialista, outra pessoa não é. Doutor Rô, uma última pergunta, porque o nosso tempo já está acabando. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a robótica. Eu utilizei a MED robótica, que funciona muito bem, mas, na minha opinião, é mais como uma cirurgia laparoscópica do que uma endoscopia. E eu tenho um histórico de cirurgia, então para mim não teve problema. Mas às vezes eu pergunto se vai ser bom para gastroenterologistas que não faziam cirurgias antes. E a outra pergunta é sobre a robótica. Os robôs funcionam muito bem no reto, mas quando você entra ali no colo transversal, ou para o seco, nós não temos um dispositivo que funciona bem. É a mesma coisa para o estômago, não temos um dispositivo com uma boa manobra no estômago, uma boa resposta ali da sua movimentação. Então, você acredita que um dia nós vamos ter esse dispositivo? Nós vamos utilizar robôs para fazer isso, para fazer ESD? Nós vamos fazer também ressecções com robôs? Você acha que no futuro vamos ter robôs que podem trabalhar bem com isso? Ou você acha que não é possível? Bom, a primeira pergunta, né, muito boa essa pergunta. Eu acho que os cirurgiões, eles são os melhores operadores, ou será que os médicos são os melhores operadores em relação aos robôs? Na minha experiência, a questão é que a robótica deve ser tão intuitiva nos dois procedimentos, mas isso é na teoria, não é? Mas na prática, eu acho que os cirurgiões ainda são melhores, não pelo fato dos médicos não poderem operar como robôs, é porque os cirurgiões, por qualquer motivo, eles entendem
esse tipo de procedimento complexo melhor, especialmente quando eles entram ali no espaço, no terceiro, no quarto, no quinto espaço. Então, eu acho que os maiores operadores da robótica vão ser cirurgiões mesmo. E a segunda pergunta sobre acesso a esses sítios mais remotos. Eu acho que atualmente vocês estão utilizando os robôs. Provavelmente vocês não viram o Master, que é um conceito diferente, que já entrou no seco. Aquele vídeo que eu mostrei para você é na área proximal, nós já fizemos no seco, não é difícil. É o mesmo escopo, só um pouquinho maior do que o seu para a parte robótica, dos endoscopistas robóticos, é por causa dessa tradução. Ainda vai ter uma falta por causa da tecnologia atual, que não permite ali uma tradução de 100%. E é aí que muitas pessoas falham com essas tecnologias. Os engenheiros são muito bons, eles resolveram isso, já foi patenteado, né, essa tecnologia para fazer a transferência, e você tem ali o custo. Mas agora você realmente pode chegar em qualquer lugar e conseguir. Caros amigos, estamos terminando esse evento muito importante. Muito obrigada pela sua participação. Agora temos quase que 200 médicos de 18 estados do Brasil. Realmente muito interessante para nós. Então, por favor, nos passem seus últimos comentários, Tyler e Lawrence. Eu vou dizer que nós não precisamos nos preocupar com a substituição dos médicos pela inteligência artificial, mas eu vou dizer que os médios que utilizam inteligência artificial vão substituir médicos que não utilizam inteligência artificial. Então, vamos nos preparar para esse futuro. E Lawrence? Lawrence, desculpa, a sua mensagem final. Sim, desculpa. Sim, com certeza. Eu não sou eu não sou uma pessoa tecnológica, mas eu acredito que, como eu já disse, com o tempo, a primeira coisa que vai ser adotada é a inteligência artificial, porque é a extensão do nosso sistema de TI, e eventualmente também teremos robôs entrando ali no nosso meio. Então, sim, eu acho que o Tyler está correto, nós realmente precisamos aceitar toda essa tecnologia e nós vamos ter que lentamente sair desse conceito de especialistas. Assim como o mestre de Kung Fu. Nós não deveríamos ter mestres de Kung Fu. Nós deveríamos pensar em termos de pacientes e não ter especialistas, não é? Não com aquela mentalidade centrada em endoscopias. Devemos centrar no paciente. Então, eu acho que o que realmente está... Eu acho que, eventualmente... espero que, eventualmente, vamos ter custos reduzidos e vamos conseguir ter esse benefício. Muito obrigado, Diogo, Carolina, pela moderação. E eu gostaria de ouvir do Ricardo Tibe o final do nosso curso. Ricardo, por favor. Bem, foi muito interessante ouvir tudo sobre isso com o Dr. Ho e o Dr. Tyler. Eu tenho certeza que a mensagem vai chegar para o Eduardo. A mensagem que vai chegar é que o Comitê Brasileiro, da Sociedade Brasileira, ele vai manter isso em mente, porque os nossos próximos eventos, a inteligência artificial estará conosco, porque nós precisamos entender, precisamos aprender sobre isso, e é uma coisa muito importante para todos nós. Então, novamente, muito obrigado, Dr. Hu, por estar conosco. Muito obrigado, Tyler, por tudo que você nos mostrou sobre esse tópico. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado, Carolina. E eu vou passar a bola de volta para você, Eduardo, para você terminar. Eu agradeço muito ao público que está conosco nesse evento. Eduardo, muito obrigada. A palavra é sua.
Muito obrigado por tudo. E agora eu gostaria de finalizar o evento. Tchau, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado.